Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos, aleluia, concluindo mais um livro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é o segundo livro das crônicas, né? Este livro que abrange o mesmo período que Segunda Reis, mas com ênfase em Judá e no Reino Sul e os seus governantes. Foi tudo isso que a gente viu no segundo livro das crônicas. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estaremos encerrando este livro, lendo os capítulos 34, 35 e 36. Amém? E João, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 22. Vamos iniciar nossa leitura do segundo livro das crônicas, no capítulo 34, que fala o reinado de Josias de Judá. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que agrada a Deus o Senhor e seguiu o exemplo dos seus antepassados, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado e nem para o outro. A reforma religiosa feita por Josias. No 8º ano do seu reinado, quando ele era ainda bem moço, Josias começou a adorar o Deus do seu antepassado Davi. E 4 anos mais tarde começou a purificar a terra de Judá e a cidade de Jerusalém, destruindo os lugares pagãos de adoração, os postes da deusa Zerá e as outras imagens de pedra e de metal. Na presença dele foram derrubados os altares do deus Baal, e ele mesmo quebrou os altares de incenso que estavam em cima deles. Quebrou também os postes da deusa Zerá e outras imagens de pedra e de metal. Os emigalhou até virarem pó e espalhou pó em cima das sepulturas das pessoas que tinham oferecido sacrifício a esses ídolos. Depois queimou os ossos dos sacerdotes pagãos nos altares onde eles haviam oferecido sacrifício. Assim Josias purificou Judá e Jerusalém. Ele fez a mesma coisa nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até de Naphtali, e nas ruínas ao redor daquelas cidades. Ele andou por todo o país de Israel, derrubando os altares, os postes da deusa Zerá e os outros ídolos, esmigalhando até virarem pó e quebrando todos os altares de incenso, e depois voltou para Jerusalém. O livro da lei é achado. No ano 18 do seu reinado, depois de ter purificado o país e o templo, Josias enviou os seguintes homens para fazer o conserto do templo: Zafã, filho de Azalias, Mazéias, o governador de Jerusalém, e o conselheiro do rei Joá, filho de Joacás. Eles foram falar com o grande sacerdote Uquias e lhe entregaram o dinheiro que os levitas tinham recebido e trazido ao templo. Aleluia! Esse dinheiro tinha sido dado por gente das tribos de Manassés e de Efraim e do resto do reino de Israel, e também por gente das tribos de Judá e de Benjamim, e pelos moradores de Jerusalém. O dinheiro foi entregue aos homens que estavam encarregados dos concertos, e estes usaram para pagar os trabalhadores que estavam reconstruindo e consertando o templo. Deram dinheiro aos carpinteiros e ao construtor para comprar pedras trabalhadas e madeira para as vigas e para os outros concertos que deveria ser feito nos edifícios que os reis de Judá haviam deixado cair aos pedaços.
Os trabalhadores eram honestos em tudo, e o chefe eram 4 levitas, Jaate e Obadias, do grupo de Merabe, e Zacarias de Mesulã, do grupo de Coate. Eles eram chefes também dos guardas dos portões e de todos os outros homens que trabalhavam no templo. Todos os levitas sabiam tocar bem instrumentos musicais, e alguns deles eram escrivães. Outros eram fiscais e outros eram guarda dos portões. Enquanto entregava o dinheiro que havia sido dado para o templo, e Uquias achou o livro da lei de Deus, a lei que o Senhor tinha dado por meio de Moisés. E Uquias disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei aqui no templo. E deu o livro a Safã. Este o levou ao rei, prestou o seu relatório, dizendo: nós, seus servidores, fizemos tudo o que o Senhor mandou. Pegamos o dinheiro que estava no templo e o entregamos aos trabalhadores e aos seus chefes. Zafã disse também: tenho aqui comigo um livro que Uquias me entregou. E leu o livro em alta voz para o rei. Quando ouviu o que o livro dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Uquias e a Icaiã, filho de Safã, e a Abidom, filho de Micaías, e a Zafão, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vão consultar a Deus o Senhor por mim e por todo o povo de Judá a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está muito irado conosco, porque os nossos antepassados não obedeceram às ordens do Senhor e nem fizeram o que este livro manda. Então Uquias e os homens que o rei tinha enviado foram falar com uma profetisa chamada Uda, que morava no bairro Novo de Jerusalém. O marido dela se chamava Salum, filho de Tiva e neto de Aras. Era o encarregado da rouparia do templo. Eles contaram a Uda o que havia acontecido, e ela lhe disse que voltasse e desse ao rei a seguinte mensagem de Deus: eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, com todos os castigos escritos no livro que foi lido para o rei de Judá. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifício a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor Deus de Israel, digo isto ao rei. Você ouviu o que está escrito no livro, e se arrependeu, e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando. Quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo, eu ouvi a sua oração, e por isso, só depois da sua morte, é que vou castigar Jerusalém e o seu povo. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei essa resposta. Josias renova a aliança com Deus. O rei Josias mandou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem, e todos foram juntos até o templo, acompanhado pelos sacerdotes, pelos levitas e por todo o resto do povo de Jerusalém e de Judá, desde os mais importantes até os mais humildes. Então ele leu diante dele todo o livro da aliança que se havia se achado no templo. Ele ficou perto da coluna real em pé e fez com Deus o Senhor uma aliança pela qual eles obedeceriam e guardariam suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma, e também cumpriria tudo que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro.
Então Josias fez com que todo o povo de Jerusalém e da tribo de Benjamim prometesse ser fiel à aliança. Assim os moradores de Jerusalém foram fiéis à aliança feita com Deus dos seus antepassados. Josias acabou com todos os ídolos nojentos que havia na terra dos israelitas e fez com que todos os israelitas adorassem o Senhor seu Deus. Enquanto Josias viveu, o povo não deixou de obedecer o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Capítulo 35 do segundo livro das Crônicas. A comemoração da festa da Páscoa. Josias comemorou em Jerusalém a festa da Páscoa em honra de Deus, o Senhor. No dia 14 do primeiro mês, foram mortos os carneiros para a festa. Ele pôs os sacerdotes nos seus lugares de serviço no templo e os animou a fazerem bem o seu trabalho. Depois mandou chamar levitas que ensinavam a lei de Deus a todos os israelitas que eram separados para o serviço do Senhor. Ele disse: ponha a arca da aliança no templo construído pelo rei Salomão, filho de Davi. Daqui em diante vocês não precisarão carregá-la nos ombros. Dedique-se ao serviço do Senhor nosso Deus e do seu povo de Israel. Organize para o serviço por grupos e por família, de acordo com as ordens escritas pelo rei Davi de Israel e pelo seu filho Salomão. Os grupos devem ser organizados de acordo com os grupos de família do nosso povo, a fim de que hajam grupos de levita à disposição de cada grupo de família. Matem os carneiros para a Páscoa, purifique-se e preparem a festa, a fim de que os seus irmãos e os outros israelitas comemorem a Páscoa de acordo com as ordens que Deus nos deu por meio de Moisés. Do seu gado e dos seus rebanhos, o rei Josias deu ao povo os animais para a festa da Páscoa, 30.000 carneiros e cabritos e 3.000 touros. As autoridades também deram oferta ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo, deram aos sacerdotes 2.600 carneiros e cabrito e 300 touros para o sacrifício da Páscoa. Os chefes dos levitas, Coania, o seu irmão Semaías e Netanel, e também Asabias, Jeiel e Zobade, deram aos levitas 5.000 carneiros e cabritos e 500 touros para a Páscoa. Quando tudo estava pronto para a festa, os sacerdotes foram para os seus lugares e os levitas se juntaram em grupos de acordo com o que o rei havia ordenado. Aí foram mortos os carneiros e os cabritos e que os levitas, aleluia, tiravam a pele dos animais e davam o sangue ao sacerdote, e este borrifava o altar com ele. Entregaram ao povo, segundo o grupo de família, a gordura dos animais que seria queimada como sacrifício a Deus o Senhor, de acordo com a lei de Moisés, manda. E fizeram a mesma coisa com os touros. Depois assaram os animais de acordo com a lei. Cozinharam as outras ofertas sagradas em panelas, caldeirões, frigideiras e distribuíram rapidamente para todo o povo. Em seguida, os levitas prepararam o que era dele e dos sacerdotes e os descendentes de Arão. Os levitas precisaram fazer isso porque os sacerdotes ficaram ocupados até a noite, oferecendo a Deus animais que eram completamente queimados e a gordura. Os cantores do grupo de Asaf estavam nos seus lugares de acordo com as suas ordens do rei Davi e de Asaf, de Emã e de Jetum, o profeta do rei,
Os guardas também estavam nos seus lugares, guardando os portões do templo. Nenhum deles precisou abandonar o seu posto, pois os seus colegas e os outros levitas prepararam a parte do sacrifício que era deles. Assim, tudo foi feito naquele dia para a adoração de Deus, o Senhor, como o rei Josias havia ordenado. Comemoraram a festa da Páscoa em honra do Senhor e apresentaram as ofertas que eram completamente queimadas no altar. Durante 7 dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém tomaram parte da festa da Páscoa e na festa dos pães sem fermento. Desde o tempo do profeta Samuel, os israelitas nunca haviam comemorado uma festa da Páscoa como esta. Nenhum outro rei de Israel comemorou a festa como Josias fez, com os sacerdotes e os levitas, com o povo de Judá e de Israel, que estava presente, e com os moradores de Jerusalém. Foi no ano 18 do seu reinado que essa Páscoa foi comemorada, o fim do reinado de Josias. Depois de tudo isso, quando Josias já havia acabado de pôr em ordem o templo e o culto, o rei Neco do Egito marchou com seu exército para lutar em Carquemis, que ficava na beira do rio Eufrates. Josias saiu com seu exército para lutar contra ele, mas Neco lhe mandou a seguinte mensagem: Rei de Judá, você não tem nada a ver com esta luta. Eu não vim lutar contra você, mas contra os meus inimigos. E Deus mandou que eu me apressasse. Deus está comigo. Portanto, se você lutar contra Deus, ele o destruirá. Mas Josias não voltou atrás. Ele não quis dar atenção ao aviso que Deus estava dando por meio do rei Neco. Pelo contrário, ele se disfarçou e marchou para lutar contra Neco no vale de Megido. E soldados egípcios atiraram flecha contra Josias. E ele gritou para os seus oficiais: Estou gravemente ferido, tirem-me daqui. Os oficiais tiraram do carro de guerra e o puseram em outro carro e o levaram para Jerusalém. Josias morreu e foi sepultado nos túmulos do rei. Todo o povo de Judá e de Jerusalém chorou a morte dele. O profeta Jeremias compôs uma lamentação em honra de Josias. Até hoje os cantores e as cantoras cantam essa canção quando chora a morte de Josias. Já se tornou costume em Israel cantar essas canções, que se acha na coleção das lamentações. Josias fez muitas outras coisas e praticou atos de bondade e obediência à lei de Deus, o Senhor. Tudo o que ele fez, desde o começo até o fim do seu reinado, está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. Capítulo 36 do segundo livro das Crônicas. O reinado de Joacás de Judá. O povo de Judá escolheu Joacás, filho de Josias, e o colocou como rei em Jerusalém, em lugar do seu pai. Joacás tinha 20 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses em Jerusalém. Joacás foi tirado do trono pelo rei Neco do Egito, o que também obrigou o povo de Judá a pagar 3.400 quilos de prata, aleluia, de prata e 34 quilos de ouro. Neco pôs Eliaquim, irmão de Jocás, como rei de Judá e de Jerusalém, e mudou o nome dele para Jeoaquim. Joacás foi levado por Neco para o Egito. Aleluia. Glória a Deus. O reinado de Joaquim de Judá. Joaquim tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá e governou durante 11 anos em Jerusalém. Ele fez aquilo que não agrada ao Senhor seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, prendeu Joaquim e mandou preso com correntes para a Babilônia.
Nabucodonosor levou também para a Babilônia. Aleluia. Nabucodonosor levou também alguns objetos do templo para a Babilônia e os colocou no seu palácio. O resto da história de Joaquim, as coisas nojentas que fez e as acusações que foram feitas contra ele, tudo está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. E o seu filho Joaquim ficou no lugar dele como rei. O reinado de Joaquim de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Joaquim fez coisas erradas que não agrada a Deus o Senhor. Na primavera daquele ano, o rei Nabucodonosor mandou prendê-lo e levar como prisioneiro para a Babilônia, levando também os objetos mais valiosos que havia no templo. E Nabucodonosor colocou Zedequias, tio de Joaquim, como rei de Jerusalém. O rei Zedequias de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor e também não se humilhou diante do profeta Jeremias, que anunciava a mensagem do Senhor. A tomada de Jerusalém. Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor porque havia obrigado a jurar pelo nome de Deus que seria seu aliado. Foi teimoso e não quis se arrepender e voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, as autoridades de Judá e os sacerdotes e o povo estavam pecando cada vez mais, seguindo o exemplo dos povos pagãos e adorando ídolos. Com isso, profanaram o templo do Senhor, profanaram o templo que o Senhor havia escolhido como lugar santo onde ele deveria ser adorado. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, continuou a avisar por meio dos seus profetas que tinha pena do seu povo e do templo, a sua casa. Mas eles riam desses mensageiros de Deus, rejeitaram as suas mensagens, zombaram deles. Finalmente Deus ficou tão irado com o seu povo que não houve mais remédio. Então Deus fez com que o rei da Babilônia marchasse com o seu exército contra eles. Ele matou os moços à espada, até mesmo no templo, e não teve dó de ninguém, nem dos moços, e nem das moças, e nem dos adultos. Aleluia. E nem dos adultos, e nem dos velhinhos. Deus entregou todo nas mãos do rei da Babilônia. Ele pegou todos os objetos do templo, os grandes e os pequenos, todos os tesouros do templo, do rei e das altas autoridades, e levou tudo para a Babilônia. Os soldados queimaram o templo, derrubaram as muralhas de Jerusalém e queimaram todos os palácios e destruíram todos os objetos de valor. Os moradores de Jerusalém que não foram mortos foram levados como prisioneiros para a Babilônia, onde se tornaram escravos do rei e dos seus descendentes, até que o reino da Pérsia começou a dominar. Assim cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta Jeremias. O país ficará em ruínas 70 anos. Durante todo esse tempo, a terra vai guardar os seus sábados de descansar. O decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, como escrito e também por meio da leitura em público este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, Deus do céu, me fez governador no mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Eu ordeno que todos vocês que são o seu povo vão a Jerusalém e peço que Deus esteja com vocês. Essa foi o encerramento da nossa leitura no livro de 2 Crônicas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos
meditar em João, capítulo 19. Aleluia, glória a Deus. João 19, do versículo 1. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. João 19, do 1 ao 22. João capítulo 19. Aí Pilatos mandou chamar chicotear Jesus. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus, igreja. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheio de espinho e puseram na cabeça dele e o vestiram com uma capa vermelha. E chegavam perto dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: Escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que eu não encontro nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com uma coroa de espinho na cabeça e vestido com uma capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Aleluia. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: Crucifica, crucifica. Vocês que eu leve e crucifique. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem, repetiu Pilatos. A multidão respondeu: Nós temos uma lei e ela diz que este homem deve morrer, porque afirma que é filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde você é? Aleluia. Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para assaltá-lo como para mandar crucificá-lo. Jesus respondeu: O Senhor só tem autoridade sobre mim, porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Aleluia. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: Se o Senhor soltar este homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é o rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, um lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse à multidão: Aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou: Querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas o chefe dos sacerdotes respondeu: O nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado e eles o levaram. A crucificação de Jesus. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram. Também outros 2 homens, um de cada lado. Pilatos mandou escrever um leiteiro e colocar na parte de cima da cruz. Nesse leiteiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: Não escreva Rei dos Judeus, escreva: Este homem diz: Eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, respondeu Pilatos. E essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo possa vos abençoar através da sua poderosa palavra. Em nome de Jesus.